E aí, galera, espero que vocês já tenham visto os vídeos de apoio que eu pedi para vocês verem, porque aqui eu vou explicar coisas mais específicas, que é a diferenciação entre o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, tá? Então, bora lá. O capitalismo industrial, gente, surge em meados do século XIX e eles são pequenas empresas, tá? Então, você imagina aquela pessoa que tem um mercadinho, e esse mercadinho, ele trabalha com algumas mercadorias, mas não é lá muitas coisas, muitas possibilidades, então eles trabalham com pouco recurso, tá? E essa expansão desse mercadinho ou dessa pequena empresa vai ocorrer através de investimento interno, ou seja, o lucro. Então, aquela pessoa tem aquele mercadinho, vendeu as suas mercadorias, com o lucro que ela obteve com aquilo, ela vai injetar novamente no seu estabelecimento, e aí, então, até conseguir crescer aos poucos e se desenvolver para uma empresa um pouco maior. E é isso que a gente chama de dinâmica da indústria. Quando você começa com poucos recursos e com o seu próprio lucro, você vai crescendo devagar lá aos poucos, tá? O capitalismo financeiro é completamente diferente. Ele vai surgir a partir de 1879, com o avanço da segunda revolução industrial. Essas atividades industriais que eram muito grandes, elas vão passar a depender de investimentos maiores, investimentos que elas possam ter em grande quantidade. Porque quando você pensa em atividades industriais grandes, são empresas de exploração de petróleo, empresas mineradoras, empresas grandes que fazem um giro de capital, ou seja, uma entrada e saída de dinheiro nas suas indústrias, muito grande. Falando em casas de milhões, bilhões, né? E aí, então, eles precisam captar um recurso muito mais rápido, né, do que o capitalismo industrial. Então, eles vão, a partir desse momento, lidar com aquisições de ações. O que são essas ações, gente? Nós estamos falando, a partir de agora, de bolsa de valores, tá? Então, quando você compra uma ação de uma empresa que a gente chama de empresas de sociedade anônima, então, quando você vê o nome de alguma empresa escrito, sei lá, fulano de tal empresas SA. Esse SA no final quer dizer que ela é uma empresa de sociedade anônima. O que isso quer dizer, gente? Que qualquer pessoa pode ser sócia, pode ter uma pequena porcentagem dessa empresa, tá? Como é que vai funcionar essas ações? Então, vai começar a ter aquilo que a gente chama de pregão, que é as bolsas de valores, tanto dos Estados Unidos, vai ter no Brasil, vai ter na China, vai ter na Europa toda, tá? Que vão ser aquisições de uma porcentagem você vira dono de uma empresa por uma pequena porcentagem. Então, por exemplo, você pode ir lá e comprar 5% daquela empresa. E aí, o lucro que ela tiver, você tem de volta esse lucro para você também, porque você é 5% dono daquela empresa, tá? Claro que nós estamos falando de empresas que devem ter milhões de ações, né? Dependendo do tamanho que elas têm, mas nós estamos falando aí de grandes empresas, por exemplo, como a nossa Petrobras, que foi uma empresa que, quando foi criada, houve a participação na venda de ações, tá? Então, até hoje, você pode ir lá e comprar uma ação da Petrobras e ser 5%, 10%, 15%, 1% dono da Petrobras, tá? E a partir desse momento, as instituições bancárias vão desempenhar um papel central, porque elas vão financiar essas empresas. Então, elas vão dar empréstimos para essas empresas a troco de juros e participar, então, da aquisição dessas ações como praticamente donas majoritárias dessas empresas. Então, os bancos, gente, os bancários, os donos dos bancos, nesse momento, na criação do capitalismo financeiro, que eles vão se tornar o dono da economia mundial, aí se tratando de empréstimos e se tratando de movimentações através de ações. Esses banqueiros vão, a partir desse momento, ficarem muito, muito, muito ricos, tá? Então, capitalismo industrial, pequenas empresas que giram com o seu próprio lucro, não tem investimento nenhum que venha de fora.
não ser que você pegue um empréstimo, mas enfim, é outra coisa, né? E o capitalismo financeiro, então, é o lucro trazido através de aquisições de ações, porque eles precisam captar uma quantidade muito grande de dinheiro. E aí, então, as instituições bancárias, ou seja, os bancos, vão entrar também no comércio, na economia do mundo. Ok? Dúvidas? Falem para mim, mandem um WhatsApp, qualquer coisa, estou aqui. Um beijo.